Fala galera, estamos de volta a primeiro Stint by Blau, começando o nosso primeiro programa de 2026 e esse programa é especial, porque eu tô trazendo aqui um piloto que tá estreando com as nossas cores e estreando só, de leve, com a Ferrari 296 GT. Galide Osman não só tá estreando com um carrão, como estreou com vitória. Tudo bom, Galide? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina. Prazerzaço estar aqui. E é o que você falou, né? Estreamos com vitória, contamos com dando tudo certo, né? Durante o fim de semana lá em Portimão e foi um belo início. Vamos falar bastante. Cara, vamos falar bastante dessa corrida e bastante um pouco também da sua carreira aqui até, né? Você tá com quantos anos agora? 40. 40. Vamos começar por isso daí. Tá com 40 anos, é um piloto experiente e ter 40 anos foi decisivo para que você tivesse com as cores da Blau esse ano, né? Me conta um pouco como é que foi a sua chegada. Só para explicar para quem tá em casa e ainda não acompanhou a nossa primeira corrida lá da GT Open, o Marcelo decidiu mudar de categoria, de classe esse ano, né? A gente competiu sempre na Pro-Am com Alan Kodair e Marcelo Ram. Esse ano o Marcelo decidiu voltar para a Europa e correr como AM. AM é uma classe onde você pode correr com um piloto bronze, que é o caso do Marcelo, e um piloto prata. Na Pro-Am você tem que correr com um piloto bronze e um piloto ouro, ou platina. Isso. O caso do Alan era ouro. Como ele decidiu correr na classe A, e quem acompanhou a gente na GT Open o ano passado, o ano retrasado, viu que a classe Pro-Am tá cheio de, que a gente chama de fake AM, né? Que é o piloto que é amador, mas que é muito mais jovem, tem 30 e poucos anos, tem um desempenho físico melhor. A gente fala que é o Christian Ram, o Marcel Miller, o Paludo, né? Da Europa. A gente chama de pilotos falso AM. Aí o Marcelo falou, bom, não vou mais competir nessa classe, porque essa classe tá cheia de falso AM, vou correr na classe onde a gente tem pilotos bronze de verdade. E aí passou para a classe AM, onde corre um bronze e um prata. O Galide veio classificado como... É um piloto classificado como prata lá fora, porque já passou dos 40 anos também, né? Isso. E aí, me conta, como é que chegou pra você, do nada, um convite pra correr de Ferrari? Pois é, foi do nada mesmo. Eu tava lá trabalhando à tarde, me liga o Diego, meu cunhado, que... Diego Nunes, pra quem não sempre sabe. Correu de Blau. Falou, olha, é o seguinte, o Marcelo quer correr esse ano de AM na GT Open. O Kodair não pode correr com ele, porque o Kodair é ouro. Eu também não posso, porque tem que ter 40 anos, mas eu faço no meio do ano. Então, você vai correr as 4 primeiras, porque você tem 40, quando eu fizer 40, eu corro as 4 últimas. A proposta inicial era essa. Não, Entendi. foi assim, Foi assim desde o início. Não, e aí eu corro as 4 últimas, e o Marcelo vai disputar o título sozinho, teoricamente, porque eu não ia poder participar do campeonato inteiro. Falei, nossa, legal, porra, já tá vai indo. ter oportunidade, legal, vamos lá. Aí o Diego me liga 2 dias depois e fala, olha, tem uma notícia boa e uma ruim. Falou, a ruim é que eu não vou poder correr. A ruim é ruim pra quem? Porque tem que ter 40. Tem que ter 40 antes de começar o campeonato. E a boa é que eu acho que vai ter uma oportunidade pra você correr a temporada inteira. Então sobrou pra mim essa oportunidade. E aí agora minha obrigação é fazer valer a pena. Não, né? começou fazendo valer muito a pena. Mas um desafio. E o que passou pela sua cabeça na hora que você liga, toca o telefone assim para o Diego... Marcelo tá te convidando pra fazer uma temporada de Ferrari. Óbvio que você não imaginava que isso fosse acontecer. O que você pensou na hora? Falou, cara, realmente, que eu fiz tão bom pra Deus, né? Quando começou o ano, eu não imaginava que ia ter uma oportunidade dessa, correr em pistas icônicas, né? Spa, Monza, né? Coisas que eu nunca imaginei. Eu confesso que eu tô numa fase da minha carreira que a chance é cada vez menor de algo assim acontecer, de algo né? assim acontecer. Minha vida profissional tá fluindo muito bem. As corridas eu só sempre corri no Brasil, então a chance de eu correr alguma coisa lá fora era mínima. E aí apareceu essa oportunidade. Agora tô voltando a andar no simulador para conhecer as pistas, tô voltando... Parece que foi uma injeção de ânimo bem legal, assim, na minha carreira mesmo? De automobilismo, assim, coisa nova, carro novo, uma pressão diferente, né? Querendo mostrar resultado, aquele negócio que para mim foi uma surpresa muito boa. Como que estava a sua carreira, já que você falou né, foi um ano muito diferente da sua carreira, é um piloto experiente, tem mais de 10 anos consecutivos no grid da Stock Car, que a gente sabe que não é fácil, não é para qualquer um. Tem 11 anos na Stock Car. 11 anos de Stock Car. De 2012 a 2023.
Exato, foi 22. 11 temporadas, 11 né? temporadas, isso. 11 temporadas de Stock Car. E aí você depois foi pra TCR, da TCR agora tá na NASCAR. Isso. Uma carreira nacional, de repente vem essa proposta. Que você falou pra mim, eu tô com um filho agora, tô focado nas minhas empresas. E aí surge essa proposta. De que forma que isso mexeu com a sua cabeça do ponto de vista profissional, assim, de se dedicar ao automobilismo? Então, não que eu não me dedique. Hoje eu me dedico, hoje ainda é uma profissão para mim, né? Enquanto houver remuneração, eu tenho que levar isso como uma profissão. Um dia, se eu não for remunerado, eu vou levar como um hobby. Agora tá com 2 empregos, né? Tem um na Shell e um na Blau. 3, né? Então, porque eu também tenho minha três, empresa, minha vida paralela, né? Ao automobilismo. Mas, assim, como eu disse, me trouxe um ânimo um pouco diferente. Porque aqui na NASCAR eu tô correndo em pistas que eu conheço, com pilotos que eu conheço, com um carro que eu conheço. Um campeonato que no ano passado eu corri, disputei o título. E aí apareceu essa oportunidade de GT3. Nunca tinha andado no GT3 na minha vida. Um carro com efeito solo, com downforce, com muita aerodinâmica, muita tecnologia. Então foi uma coisa que eu não imaginava assim, que fosse acontecer na minha vida. E tô muito feliz, muito grato. E como é que é guiar a Ferrari? Você nunca tinha... A gente conversou bastante lá, né? Nunca tinha guiado um carro com tanta potência, com tanto downforce. Como é que foi lá antes de Portugal? Teve um treino em Barcelona. Me conta como é que foi o primeiro contato, que você sentou ali, olhou aquele volante, aquele cavalinho na sua frente, aquele monte de botão. Foi a primeira coisa que você sentiu quando você sentou ali? Foi assustador. Foi assustador. Porque é um negócio muito diferente de tudo que eu já vi. A parte estrutural do carro, tudo assim, quando você olha em volta. Na hora de guiar também é um carro muito bom, muita curva, é um carro com muita potência, né? V6 biturbo, então na hora que entra o turbo a gente consegue sentir aquela porrada nas costas, então... Se gruda no carro, né? Foi um negócio assim surreal, né? E eu confesso que depois nós fomos para Portimão, treinamos, fizemos o quali, eu fui me sentir muito bem com o carro mesmo na corrida, porque... Eu acho que é a hora que eu consegui dar mais voltas seguidas, consegui sentir mais o carro, as reações, o pneu desgastando. É um carro totalmente diferente de tudo que eu já andei. O Stock Car é um carro que tinha muita pouca efeito solo, aerodinâmica assim, né, em si. Então era um carro com menos grip, né, com menos curva. Motor V8, totalmente diferente da Ferrari. O NASCAR também é um carro mais parecido com o Stock Car do que com a Ferrari. Então foi tudo novo e diferente. E uma experiência incrível. Agora, vou pedir para você contar a história que você me contou. Ele falou aqui, o primeiro contato foi um susto, né, deu medo. Deu medo por um motivo. Me conta o que aconteceu no seu primeiro out lá em Barcelona. Então, na verdade, o Diego, meu cunhado, já tinha corrido, né, no carro da Ferrari. O Diego, pra quem não sabe, fez algumas etapas no ano passado com a gente lá nos Estados Unidos, no GT World Challenge. Isso, e ele falava, não, o carro é muito bom de curva, você vai ver, não sei o quê. E eu tô acostumado a andar com a Porsche GT3, que não chega a ser um GT3, é meio que um meio do caminho ali, né? Mas é um carro muito bom já, é um carro forte. E aí eu saí para a primeira volta, para o primeiro outing lá em Barcelona, e o carro muito traseiro, mas muito assim, as 3, 4 primeiras voltas eu quase dei no muro umas 5 vezes, assim, eu mirava no muro assim, traseiro, e eu parei no box assustado, assim, falava, meu Deus do céu, vou morrer nesse carro aqui. E é cara a batidinha ali, né? Então, aí o Diego chegou para mim no carro, né, e falou assim, aí, o que você achou? Eu falei, cara, achei horrível. O carro é muito traseiro, não tem nada a ver com o que você falou, falei pra ele, né? Falou, não, tem alguma coisa errada, alguma coisa quebrada. E aí nessa hora, o Diego e o Marcelo viram que tava saindo uma fumaça no escapamento traseiro do carro, né? Na hora que eu saí do carro, tiraram a tampa traseira do carro, assim, aí a parte do pneu e do extrator traseiro tinha litros de óleo, né? Então tinha quebrado uma peça e jogado óleo pro pneu, eu tava andando com óleo no pneu. Mas você chegou a rodar? Não cheguei a rodar, quase rodei um monte de vezes, mas era uma situação que assim, eu sabia que podia ter alguma coisa errada, mas eu nunca tinha andado no carro, então às vezes o problema era eu mesmo, né? Você falou, o carro é assim, eu não tô conseguindo adaptar. E é uma situação muito estranha, porque foi minha primeira saída com a Ferrari na minha vida, com a Blau. E a chance de eu dar uma panca ali e nunca mais andar no carro era muito grande, porque
ninguém ia saber que o problema era a quebra, né? Nem eu mesmo. Porque o que você tá querendo dizer, se bate o carro, aí não, vai lá, a peça por causa da batida. Exatamente, quebrou a peça por causa da batida. Exatamente, porque a gente não ia saber, nem eu ia saber, né? Provavelmente que eu estaria agora pensando... Nem estaria aqui nesse momento. Com certeza. Então, eu estaria pensando, poxa, eu acho que eu abusei demais, fiz cagada, né? E, poxa, dei muita sorte, né? Depois a gente achou o problema, eu saí de novo, e aí realmente era um carro espetacular. Quanto tempo você levou pra dizer, assim, que pegou a mão... Pera aí, rapidinho, vou te voltar nessa história rapidinho. Dessas 4 escapadas que você falou que deu traseiradas mais fortes, você teve medo de bater? Mas muito medo, né? Pensa que é um carro, sei lá, custa $1 milhão, um carro desse, pouco menos. E qualquer peça é muito caro, né? E eu sabia disso já, né? Antes de entrar no carro. E eu saí na pista, cara, e era um carro muito traseiro, né? Mas não era traseiro a ponto de estar quebrado o carro, entendeu? Porque talvez eu acho que eu ia perceber, era um traseiro que dava uns sustos de vez em quando, escapava, não sei o que, escapava. E aí, quando a gente foi ver, o pneu traseiro direito estava completamente jorrado no óleo. E ia ser uma porrada forte. E eu não ia saber se o problema era eu, se a culpa era minha, se o carro quebrado. Provavelmente a equipe também, se soubesse, não sei nem se ia falar, porque eu não sei como que ia ficar. Não iam assumir a culpa. Assumir a culpa, porque não ia ter certeza, né? Então, não sei como é que ia ser. A única coisa certa é que você ia voltar nadando de Barcelona até o Brasil. E que eu não estaria aqui, provavelmente, também, porque eu acho que o Marcelo não ia me convidar, não. Eu ia falar, esse cara é muito louco, é rara a indicação. Exatamente. E quanto tempo levou pra você sentir que você pegou a mão do carro mesmo? Depois de você passar esse susto aí? Então, aí nós fizemos 2 dias de treinos em Barcelona. No segundo dia já foi muito rápido já. Eu fiquei em segundo no treino, a menos de 1/10 do Fontana, que é o número 911, que ganhou a corrida, a primeira etapa no geral, agora em Portimão. Então a gente andou muito próximo deles lá, né? E aí fomos para Portimão, fizemos os treinos, o quali. Eu senti que no quali, na corrida, foi a hora que eu consegui ter um pouco mais de confiança no carro, entender um pouco mais as reações. Mas a gente vem evoluindo, né? Eu acho que esse carro é muito de você ganhar quilometragem, entender as reações dele. Então acredito que a cada saída de volta que eu der durante a temporada, eu vou evoluir um pouco mais. E agora pra gente falar um pouco mais do que foi esse final de semana em Portimão, que foi a etapa que abriu o campeonato. Pra quem não acompanhou, a gente foi terceiro colocado na corrida do sábado e vencemos a corrida do domingo. Eu lembro que no final da corrida do sábado, quando a gente foi lá pegar o troféu, o Diego pega o troféu é pequenininho, o Diego vira pra você e fala assim: esse aqui é muito pequenininho, eu tenho que pegar o de primeiro amanhã. Você imaginava que pudesse começar a temporada num carro que você nunca andou, numa pista... A pista você conhecia, porque já tinha andado de Porsche lá, mas um campeonato que você nunca correu, com um parceiro que você nunca andou. Você imaginava começar tão bem? Olha, foi uma surpresa a gente ter conseguido começar com uma vitória. Na verdade, meio que deu uma lavada, assim, porque... Que não foi de óleo, inclusive. Não foi de óleo, exatamente, porque é sempre bom começar pontuando. Pontuando é bom começar, a gente começou vencendo, galera. Nós nos assustamos um pouco com o nível dos caras da nossa categoria. É um nível muito forte, tanto que teve cara que largou em 8º, 9º no geral, né? Com a Lamborghini. Tem falso AN na AN também, tem vários, a gente descobriu isso lá. Vários, tem os irmãos Lewandowski lá que já fui fuçar o Instagram dos caras, o cara foi campeão da Super Troféu, o cara foi não sei o quê, então tá lá como bronze. E então foi tudo uma surpresa, né? E aí nós chegamos lá sem o kit Evo na Ferrari, né? Não sei se você entrar nesse assunto depois, sim, mas já adiantando. Então a gente não sabia o quanto isso ia prejudicar a nossa performance. E como nós temos lá na F-Corse alguns carros com kit Evo já, alguns parceiros de equipe, a gente conseguiu comparar na telemetria e a gente tomava 6 km de reta, né? E isso daí prejudicou bastante a gente lá. Então a gente não sabia a que ponto a gente ia conseguir ser competitivos, né? Mas deu tudo certo no final das contas e para a próxima vamos ter o kit Evo. Mas tem uns caras muito rápidos que assustaram por quê? Porque pelo fato de eu ser silver, eu tenho um handicap, uma multa para pagar de 15 segundos a cada pit stop. E os caras são bons e são bronze, né? Então é difícil abrir 15 segundos de um bronze rápido. E, poxa, por um momento eu pensei, falei, não vale a pena. Talvez eu tá aqui. Porque eu tenho que abrir 15 segundos do cara para conseguir entregar o que a Blau e o Marcelo esperam de mim. E aí
por incrível que pareça, no domingo foi uma prova muito boa e eu consegui abrir os 15 segundos do 16 cara. 16 segundos eu tive exatamente. Né? Então foi tudo perfeito, deu tudo certo. Pô, foi fantástico. E assim, isso que você falou, lá a gente também tem falsos bronzes e falsos pratas, né? A gente brinca lá também. Tem. Por exemplo, o piloto da Porsche, que é o piloto que corre sozinho, a gente classificou ele como o Marcel Miller, o Christian Ram, o Miguel Paludo da GT Open, porque ele é um cara que foi campeão na Porsche Cup da Alemanha, se eu não estou enganado agora. E depois, agora está disputando sua primeira temporada lá. Na AN, né? Na AN, isso. Tem os irmãos Lewandowski, tem um que não anda nada. Eu não sei agora qual que é o bom e qual que é o ruim. Tem um que é um bom e outro que é o marvado. O Lewandowski marvado anda pra caramba. O Cornelcione, lá que a gente apelidou de Cornelcione, o Konetskowski, um polonês, também de Ferrari, também muito rápido. Esse é muito rápido. O que dá pra esperar pra essa temporada, já olhando, depois de ter esse primeiro contato? Ver o carro, ver o nível que você tá, o nível que o Marcelo tá, o nível que a equipe tá, vai ter Kitijevo, conhecemos nossos adversários. É um campeonato que dá pra pensar de fato em título, ainda mais depois de começar liderando? Hoje a gente é líder do campeonato. Não, hoje nós somos vice-líderes. Aí, ó, tô sabendo legal. Não, porque nós temos um terceiro e um primeiro, e os Lewandowski tem um segundo e um primeiro. É verdade, são segundo e primeiro. Então eles estão 2 pontos na nossa frente do campeonato, mas sim dá. Ainda mais depois do desempenho do Marcelo lá em Portimão, que ele andou super rápido, tirou o tempo do Lewandowski no final da corrida. Então eu acho que a gente está fazendo uma boa dupla. Vamos agora para a próxima etapa já com o Kitijevo, que é um carro, ele tem menos downforce, né, menos aerodinâmica, então ele anda mais de reta e vai continuar sendo um carro muito bom. Eu vejo hoje que no mundo todo a maioria dos carros já estão com o Kitijevo, então acho que não deixa, vai ser uma evolução de fato, o nome já diz tudo, né? E pensando um pouco no campeonato, acho que é o que você falou, tem o menino da Porsche, que é um cara bom, anda sozinho, então querendo ou não já tem uma constância ali, né? Tem esses irmãos Lewandowski que correm de Ferrari também, que são muito bons. Tem essa outra Ferrari 5. Que é o do Cornelcione, que o Cornelcione anda pra caramba, mas o parceiro dele é muito fraco, fraco. Então ali eu não acho que eles têm chance. Então, eu acho que tá entre nós três, assim, esse campeonato. E entre a gente, os Lewandowski. Tem o Piotr Uira, que ele, assim, o que eu consegui achar dele? Ele é bom piloto, mas ele também tá correndo sozinho e não aguenta os dois, cansa, né? Exatamente, ele cansa. Nas 2 corridas ele foi perdendo no final, então não sei como é que vai ser o preparo físico dele. Lembrando que a gente estava em Portimão, que é uma pista que cansa muito, né? Diferente de Spa, que tem bastante reta, que você consegue respirar, ler um livro lá na reta. Então vai ser um cara forte também. Eu acho que é o da Lamborghini, esse Isso, vou até checar aqui. Tem um da Lambo que tem um da Lambo que é muito rápido esse cara e vai andar muito de reta também lá em Spa. Eu acho que esse cara é um cara que vai vir forte também. Ó. Vamos falar dos adversários aqui com um pouco mais de propriedade. É só puxar o resultado aqui, quer ver? Tem um cara do Aston Martin também que você falou que é o que cansa. O que cansa é esse. É o do Aston Martin. Piotr Uira, sei lá como fala o nome dele, polonês. Esse terminou a classificação em P6, ele largou. Ele é isso, ele começa bem, mas depois ele acaba caindo. O que a gente brincou que é o Cornelcione lá, o nome dele é eu não consigo falar isso aqui, vai ficar Cornelcione mesmo, tá? É o Jedlinski e Cornelcione. O Jedlinski não anda nada. Cornelcione bom. Largaram na pole. Os irmãos Lewandowski, o da Lamborghini é o Mazur. E esse cara largou em nono no geral. Esse cara é rápido também, né? No geral. Largou em nono no geral e bem próximo ali dos caras. É um cara muito bom. Alguém pra gente acompanhar. Da Porsche é o Montenegro Reyes. Isso, que é o que foi campeão da Porsche Cup. Da Porsche Cup. E depois a gente tem mais uma Porsche, que é o Fernandes e Fontana. E uma Mercedes que não andou tão bem lá na primeira etapa, que é do Alfredo Hernandes. Isso. Você acha que a briga fica ali entre os irmãos Lewandowski, a gente... E a Porsche do Montenegro Reyes. Eu acho que é. Ainda mais agora com o Kitijevo. Acho que a gente vai ter dar mais um passinho pra frente. Graças a Deus a gente vai ter o Kitijevo já para Spa, porque a Spa é uma pista com muita reta e lá em Portimão a gente tomava muito de reta. Em compensação, nosso carro tinha 1000 kg de downforce, então era um carro era muito bom de curva, mas de fato tomava muito de reta. E agora vamos corrigir isso para a próxima Spa. Você acha que só o Kitijevo, porque a gente conversou com o Pedrão lá, a gente até falou isso na transmissão, o Pedrão acredita que só o Kitijevo não resolve a nossa perda de reta, né? Tem mais alguma coisa no carro que a gente pode achar. Mas o que muda? Você falou que o que muda principalmente perde downforce, ganha em reta. Me conta mais e conta pra galera o que muda
com o kit Evo no balanço da Ferrari? Então, o que você falou primeiro sobre o kit Evo, se o problema realmente era a falta do kit Evo, eu também acho que não. Tanto que o 5, que largou na pole na nossa categoria, ele teve a 7ª melhor reta no quali, e eu tive a penúltima melhor reta no quali, então isso é... E eles também estavam sem o Evo lá, né? Estavam sem o Evo, então assim, mostra que o problema não era só o carro, mas para a próxima agora nosso carro vai com turbina nova, vai com várias atualizações, vai passar no dinamômetro, vamos com o kit Evo, mas o que muda de fato é a asa traseira, a parte de suspensão também, os extratores, se você olhar na frente, a Conquittiva tem uma aleta a menos na frente, atrás o extrator ele tem algumas aletas a mais, mas o que dizem mesmo é que quando coloca no túnel de vento é que teoricamente você ganha um pouco mais de velocidade nas retas, porque você perde um pouco daquele arrasto que tinha a Ferrari antiga, né? Então eu acho que isso vai ajudar muito em pistas com mais reta, né? Como a Spa. Como Spa, eu acho que vai ajudar, na verdade, no geral. Eu acho que vai trazer tecnologia no geral para nós e performance. Perde nas curvas essa atualização? Eu não sei se perde, mas assim, eu acho difícil eles perder, porque querendo ou não é um negócio que foi trabalhado, foi testado, foi passado no túnel de vento. A Ferrari é uma marca muito forte, eles não iam querer fazer colocar um kit Evo, evolução e andar para trás, né? Só melhorar a reta. Eu acho que não, eu acho que no geral mesmo vai ser um carro mais gostoso de guiar, um carro mais rápido, né? Hoje sabemos que a Ferrari não é a GT3 mais rápida do mundo, né? Hoje tem a Mercedes e a Porsche ali estão um passo à frente. Vimos foi a Aston Martin não, que andou em primeiro, a McLaren andou muito bem em Portimão. Então assim, a Ferrari hoje não é o GT3 mais rápido, mas ela pode agora com o kit Evo talvez ali disputar a vitória. Tem todo aquele negócio de BOP, né? Então que eles vão mexendo durante o ano, então nem sempre o melhor carro que começa a temporada é o melhor que termina, depende muito das performances das marcas. E voltando agora um pouco para Portimão, para a gente falar da corrida, falamos aqui na primeira etapa, na primeira corrida a gente fez uma boa corrida, acabamos a corrida em terceiro lugar, mas na corrida do domingo foi fantástico a forma como a gente conquistou aquela vitória, né? Você tinha que entregar o carro com pelo menos 15 segundos de vantagem, entregou com 16, nosso pit stop foi bom. No fim, aqueles 15 segundos até ajudam a gente, de uma certa forma. Se você fizer a sua parte, os 15 segundos ajudam a gente não precisar fazer o pit stop numa corrida tão grande, que é o que a gente sofreu nos Estados Unidos, muitas vezes, e na própria GT Open. Então, assim, você conseguiu entregar o carro com essa margem, o Marcelo vai pra pista e tá lá na primeira colocação, liderando a corrida, quando ele toma um toque. Você achou que naquele momento a vitória que estava se desenhando tinha ido pro espaço? Então, na verdade, e esses 15 segundos, ele não é de fato uns 15 segundos, porque para a gente ter esse déficit de 15 segundos em relação aos concorrentes, eles precisam fazer um pit stop muito rápido. Diferente, o exemplo, o pit stop na Porsche Cup, na Endurance, é um pit stop muito mais lento, né? Então você tem muito mais tempo, você entra no carro, dá tempo de se arrumar. Na GT Open, o pit stop tem que ser muito rápido. Então, quase ninguém consegue fazer dentro da janela certa. Todo mundo passa um pouquinho, ou quando consegue é muito no limite, né? Então, esses 15 segundos, se pega um piloto mais gordinho, mais lento, não sei o que, o cara demora às vezes um pouco mais, e aí esses 15 segundos viram 10 eu ia falar por aí, né? Viram uns 10 segundos. Então, assim, foi bem dramático lá no domingo, porque eu precisava conseguir esse gap de 15 segundos para entregar na mão do Marcelo. O Marcelo, ele assumiu o carro, nós tivemos o pit stop perfeito em termos de tempo, né? Saímos no tempo certo, não sei o quê. E o cara que estava atrás dele, o Lewandowski, ele era rápido. Tava virando ele um tempo muito bem, de 44, era quase um pouco acima do tempo dos líderes. E aí chegou, cara, o cara passou ele, o Marcelo, e ele tava punido. Ele passou não, a hora que ele vai ultrapassar o Marcelo, ele bateu. Ele toca o Marcelo, o Marcelo roda. Isso, e ele já tava punido, na verdade. Já tinha uma punição porque já tinha batido em outro carro, né? E aí ele chegou a ficar com 5.2, 5.3, faltando, sei lá, 6, 7 minutos. Então, nessa hora, pela velocidade que o cara tava tirando tempo do Marcelo, nessa hora eu achei que já era. Eu tava começando a me contentar com o segundo. E foi muito engraçado, porque o Diego
entrou no rádio e falou, olha, você precisa dar a volta da sua vida que você precisa tirar tempo do cara da frente pra gente ganhar. A gente precisava acabar a corrida 5 segundos. Como ele tinha uma punição, a gente podia acabar a corrida até 5 segundos atrás dos irmãos Lewandowski, que a gente ficaria com a vitória porque eles tinham uma punição de 5 segundos já de um acidente anterior. Aí ele roda o Marcelo e vai embora. O Marcelo rodou. Aliás, foi sensacional a rodada do Marcelo, porque ele roda... E não deixou o carro apagar. Não deixou o carro apagar, o carro já cai na posição e já sai acelerando. Ele perdeu tempo, mas não perdeu posição. Então, e o Lewandowski vai embora, começa a abrir mais do que os 5 segundos que ele precisava para vencer a corrida. Aí entra no ponto onde você falou, faltando 7 minutos para acabar a corrida, algo em torno de 5 voltas, 4 voltas, a vantagem... Começou a tirar. O Marcelo começou a tirar tempo, passou a última volta a 4.1, acho, 4.3, e não podia passar de 5. Então foi aquela última volta do desespero. E o Marcelo tinha a quantidade máxima de track limit que você podia usar durante a corrida, e o Marcelo não tinha usado nenhum ainda. Aí se você olhar um board da última volta dele da corrida, ele passa reto em todas as curvas, aproveita, usa todos os track limits necessários. Guardou o zap pro final. Guardou o zap pro final, literalmente, e ganhamos. Então foi muito emocionante, foi muito legal. Emocionante. Foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente abriu o campeonato com uma vitória, primeira vez que o Marcelo vence uma corrida em Portugal. Então foi, assim, foi muito emocionante viver aquele domingo. E pra você, assim, eu brinquei com você, falei, cara, nem nos seus melhores sonhos você imaginava começar tão bem, né? Não imaginava, né? Na verdade, volto a dizer, quando eu vi que os bronzes eram rápidos também, né? Porque se você for olhar na prática, o silver tem que ser muito mais rápido que o bronze, né? O piloto. E o ouro tem que ser muito mais rápido que o silver. Uhum. E vimos que lá na Europa isso aí não é bem a realidade, né? Tem bronze que toma tempo pra caramba do silver, que toma tempo do bronze. Tem bronze que enfia tempo no silver. Do ouro, que nem na corrida de domingo eu perdi, sei lá, uns 5, 10 segundos ali atrás de um ouro. Uhum. Né, que era o... Da categoria Pro, o Rafael... categoria Pro, Rafael Duran. Duran, alguma coisa assim. Eu perdi tempo atrás dele. Uhum. Você virava... Ele é outro piloto da Ferrari, também o Rafael Duran, filho de um brasileiro, inclusive. E aí a gente tava... Você preso atrás Isso, dele. Eu perdi tempo, então assim... Ele é da categoria Pro. Então às vezes a gente vira melhor que o ouro, o bronze vira melhor que a gente, é uma loucura, depende muito do pneu, da situação que você tá, então... Voltando à sua pergunta, foi uma surpresa, deu tudo certo, né? A gente contou com tudo acontecendo dentro da situação, porque se eu entrego o carro com 1 segundo a menos para o Marcelo de gap, esse 1 segundo, no final das contas, ia tirar a gente de primeiro para segundo, porque nós terminamos em 8 décimos, 7 décimos. Então, foi o que eu te falei, pensa uma corrida com 6 mil segundos, né? 6 mil segundos. 3.600. A gente fez essa conta agora. Nós levamos 1 hora para fazer essa conta. 3.600 segundos, se eu não estou enganado. 3.600 segundos, nós terminamos com 7 décimos de diferença pro segundo. Pro segundo. Então, menos de 1 segundo a diferença com uma corrida com 3.600 segundos. Então, é bem apertado, né? Então, foi uma surpresa boa. E agora para Spa, hein? O que dá pra gente mais? Tudo bem, a gente vai ter o Kit Evo. Spa é uma pista que você... Lá em Barcelona... Barcelona você nunca tinha andado também, né? Mas Portugal era uma pista que você já conhecia por causa da Porsche Cup. Já fez algumas provas do Endurance da Porsche Cup ali. Spa não é só um sonho para qualquer piloto, né? Para você também é uma pista que vai ser uma incógnita, uma desconhecida. O que dá para esperar? O que você espera de Spa? Você, Galide, não a Ferrari, não a F-Corse, não o resultado, você. O que você acha que você vai encontrar na hora que você chegar em Spa-Francorchamps? Bom, primeiro que é a realização de um sonho mesmo, andar em Spa. Eu acho que é uma pista que todo mundo sempre teve muita vontade de conhecer. Conhecer o Rouge, né, que é uma curva muito desafiadora, dizem. Minha expectativa é andar bem porque pelo menos o carro eu posso dizer que eu já conheço muito mais do que eu conhecia antes de Portimão, entende? Então, em Portimão eu consegui adquirir muita quilometragem, 2 corridas, 2 treinos, 1 quali, então eu consegui me adaptar muito ao carro, então agora eu acho que vai ser mais uma adaptação à pista, assim, né? Me preocupa um pouco o fato que são só 2 treinos, e esses 2 treinos numa pista muito longa a gente vai dar poucas voltas, então eu vou chegar no quali depois de dar, sei lá, 5, 10 voltas na pista, né? Só? Eu acho que sim, porque é uma pista que vai virar 2 minutos e pouco, né, eu devo dar 5, 6 voltas, 7 voltas máximo por treino, que eu vou dividir junto com o Marcelo, não sei o que, a gente vai andar pouco, não vai andar muito, né?
tem a troca de piloto, tem a volta de abertura, de fechamento de volta, lá é tudo um pouco diferente, mas assim, eu tô animado. Eu, Galide, eu vou treinar muito no simulador, eu já estou me preparando para isso. Eu tenho esse final de semana uma corrida na NASCAR Brasil que eu corro, mas a partir de semana que vem eu vou focar 100% no simulador, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Quero treinar forte nisso para chegar lá e sentir o mínimo possível. Eu treinei muito para Barcelona, que eu não conhecia a pista, e cheguei lá e consegui andar bem. Então a ideia é tentar fazer isso em Spa, que é uma pista diferente de Portimão. Portimão era uma pista muito... o pessoal treina muito lá. Pessoal da Europa, né? Portimão, Estoril e Barcelona é uma pista muito manjada já para os europeus, né? E Spa é um pouco menos. Então é uma pista um pouco, querendo ou não, um pouco mais... que eles têm menos quilometragem, menos experiência, então talvez isso daí também vá a nosso favor. Tem alguns dos nomes que a gente citou, não tenho certeza, mas muitos deles, Spa também vai ser uma novidade, né? Pode ser uma novidade. Porque tem pilotos ali como a própria Porsche lá, o Montenegro Reis, que esse eu sei que nunca andou lá, por exemplo, é um piloto rápido. Então, essa dificuldade de adaptação não é só nossa, né? Exatamente. Agora, o Marcelo conhece bem Spa. Inclusive, tem uma das cenas mais legais que a gente viveu na GT Open 2024, quando ele roda na mais de 260 km por hora, não lembro em qual curva agora que foi, de cabeça eu não me lembro. Aquela pra esquerda, flat. Mas peraí, aqui ó. Esqueci o nome dessa curva. Eu descubro que rápido, ó. Temos ela fácil aqui. Esse vídeo ficou famoso. Esse vídeo bombou. Na Blanchimont. Na Blanchimont. A 260 km por hora ele roda uma, roda duas, ele volta. E a hora que ele volta, ele comemora. Ele, animal! Ele adorou a sensação de rodar 260 km por hora com a Ferrari. O Marcelo ter a experiência, não só em Spa, mas o Marcelo conhecer o carro, o Marcelo ter um bom desempenho com esse carro, como teve tanto nos Estados Unidos quanto teve na Europa, nos anos anteriores, do ano anterior, 2024, que a gente correu lá. Quanto que o Marcelo te ajudou na adaptação? Falando dessa rodada do Marcelo, ele foi ligeiro, porque ele freou, acelerou na hora que tava virando, porque senão ele ia bater. Não, ali? Ele mandou bem nos pedais. Eu vi depois o pedal do acelerador e freio, e ele foi controlando nisso para não bater muito forte, né? Mas o Marcelo, ele é um cara experiente, né? Ele é um gentleman driver, eu acho que é um dos melhores que eu já tive, assim, vivência, né? Ele é um cara muito rápido, ele ouve, ele gosta de ouvir, ele é dedicado, né? Então, a gente treinou bastante lá em Barcelona, ele briga com o cara do pneu, ele briga com o cara da telemetria, que ele quer isso, ele quer aquilo, ele vai pra cima, ele manda e-mail pra equipe, cobrando respostas, então, ele é um cara bem focado, na minha opinião, tem muita vontade de ganhar, muito arrojado nessa parte, muita raça, né? Então eu acho que ele vai conseguir me ajudar. Ele é um cara que correu há 2 anos lá em Spa, então ele, querendo ou não, tem experiência, né? E vamos ver se a gente consegue fazer essa Rouge aí, pé cravado. Tá com medo de fazer o Rouge? Não, acho que não. Na verdade... Você falou que quando você sentou no carro, você falou que tava com medo? Dar o Rouge, você não vai ter medo? Então, mas é que eu falei, eu acho que agora o carro tá muito mais na minha mão do que eu imaginava. Entendeu? As reações, a situação, mas... É que na Rouge, na verdade, eu acho que eu não tô entendendo o que eu vou encontrar quando eu chegar lá, né? Porque dizem que é uma descida muito forte, depois uma subida muito forte, você não vê nada, né? Não vê nada. Eu nunca obviamente, nunca acelerei lá, mas quando você vê, quando você vai no track walk, você vê. Quando você começa a entrar nessa, já não vem embaixo. Isso. E quando você tá embaixo, você não vem em cima. E não vê a saída também. E não vê a saída, é lógico. Então, assim, eu acho que vai ser um desafio. Eu acho que vai ser, sem dúvida, vai ser a curva mais desafiadora, assim. Na primeira, você já vai tentar de pé cravado ou você vai... Não sou doido, né? O carro é muito caro pra brincar com essas coisas. Porque o Rouge se faz de pé cravado. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Vou te falar, eu tenho assistido bastante um board lá de GT3 lá em Spa, né? Eu te falar, quase todo dia eu entro lá, dou umas pesquisadas. Não é todo mundo que faz, não. É um ou outro, assim, que faz. Você vai ser esse um ou você vai ser esse outro? Não, eu vou ser um. na volta do pneu, com o pneu. Mas, assim, eu vejo que os caras na corrida, assim, não é toda a volta, não. É um negócio um pouquinho mais... É que, às vezes... nem toda curva que você faz flat, você faz melhor do que você dá uma tiradinha de pé. Às vezes você faz flat, você vira muito volante. Então, às vezes, no Brasil tem muitas pistas assim, que você dá uma tiradinha, às vezes é melhor do que se fazer acelerando tudo e frear muito no carro com o volante, ou não sair no lugar certo, essas coisas.
Voltando um pouco pro início da sua carreira, agora falamos bastante de GT Open, a gente já vai falar mais um pouquinho sobre ela antes da gente encerrar nosso programa aqui hoje. Mas vamos voltar a falar um pouco da sua carreira. Me conta, como é que você... Essa é uma pergunta que eu vou fazer, assim, abertamente. Como é que você virou piloto de corrida? Porque eu não... Realmente, de onde surgiu a sua... Eu sei que você é do kart, já conviveu no kart com toda aquela molecada que tá aí, Nelsinho, Alan Hellmeister, o próprio Kodair, Diego Nunes, você é dessa geração, da César Ramos, você é dessa turma, né? Sou dessa turma, eu comecei com 7 anos no kart. Meu pai sempre foi aquele cara apaixonado por automobilismo, e aí apareceu uma oportunidade de eu entrar no automobilismo no kart. Então comecei muito cedo. Acho que foi um dos mais cedos que comecei, assim, de idade. Meu filho tá com 4 anos, tá começando mais cedo que eu. Então fiz toda aquela carreira, né, no kart, disputei títulos, fui super bem, tive uma carreira boa no kart. E aí saí de lá, fui para a Fórmula Ford em São Paulo, que era a porta de entrada para o automobilismo. Aí fui campeão de Fórmula Ford, aí fui para a Fórmula Renault, que era uma categoria muito bacana, em 2002, 2003, 2004 ali, era muito forte. Era uma época muito forte da Renault, né? Muito forte. Tinha você, tinha Kodair, tinha Jimenez, Daniel tinha Hellmeister, tinha Daniel Serra. Outro dia o Litrão postou o grid. Isso, era... Cara, era fantástico. Era absurdo. Nessa época era outro aí, nível, eu, assim. eu era estagiário, eu fazia o site da Fórmula Renault. Ah, é? Então quando eu cheguei nesse... Lapena, tinha o Lapena também. Quando eu comecei a trabalhar com Stock Car, anos depois de ter passado pela Band, e aí eu olhei os nomes do grid, eu falava, cara, era a galera lá da Renault. E foi um ano... Foram 3 anos ali de Fórmula Renault que era muito forte no Brasil. Muito forte. E aí eu tive um ano muito bom lá. Eu terminei o ano em terceiro no campeonato. E no ano seguinte, que a gente estava para ser campeão, eu tinha 2 carros, que meu pai tinha comprado 2 carros da Fórmula Renault que apareceram lá, de equipes muito boas, não sei o quê. E aí chegou no final do ano, para começar o ano seguinte, literalmente a categoria acabou. E eu morri com 2 carros na mão, porque os carros depois vendemos por preço de banana, né? Porque a categoria tinha acabado. Se eu soubesse, eu nem venderia hoje, eu deixaria. Vai mais guardar, né? Pois é. E aí eu saí da Fórmula Renault e fiquei meio que sem pra onde ir. Né? E aí tinha Stock Car, que era a categoria mais forte do Brasil, né? Em termos de profissionalismo. Tava começando a se profissionalizar naquela época, né? Exatamente. E aí em 2008, 2009 eu entrei na Stock Car Light para ganhar experiência, para conhecer o carro de turismo. Aí disputei o título da Stock Car Light. Tudo em 2012 eu comecei na Stock Car. Era Stock Car Light ou era Copa Montana na época? Copa Montana. Copa Montana na época, né? Isso. Copa Chevrolet Montana. E aí em 2012 eu tive meu primeiro ano na Stock Car. Né? Foram 11 anos de Stock Car, 11 temporadas de Stock Car. 11. E apesar de vários... Qual foi a tua melhor posição de campeonato? De campeonato eu não sei, mas eu ganhei umas 3 corridas, fiz 2 poles, tive vários pódios, nunca disputei um título na Stock Car, nunca consegui encaixar aquele ano muito bom assim. E tanto que chegou em 2023, eu decidi ir para novos ares. Eu achei que tava muito pesado para mim aquele negócio de Stock Car, eu não estava conseguindo, não estava mais feliz onde eu estava, eu preferi seguir outros rumos. Aí eu fui para a TCR, que era uma categoria que está crescendo muito, sul-americana, uns carros muito tops, que era um carro direto de fábrica, que vem pronto de corrida já, tração dianteira, um mundo totalmente diferente da Stock Car. E aí foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, assim, porque novamente eu senti aquele tesão, aquele negócio por corrida. E foi bom, fui campeão brasileiro em 2023, aí no Sul-Americano nós disputamos títulos, acho que terminei em 5º campeonato. E aí em 2024 também eu corri, e aí em 2025 eu resolvi partir para a NASCAR Brasil, que é uma categoria que está muito em ascensão, um grid muito forte, só pilotos tops, né? Vários pilotos da Stock Car, os melhores para mim estão lá, quase praticamente todos. E foi uma decisão muito boa, na minha opinião, porque é um campeonato que está crescendo, um campeonato que tem bastante mídia, um campeonato que eu consigo aproveitar bem a parte com os meus patrocinadores, as pistas do Brasil que eu gosto muito. E então hoje minha carreira eu estou na NASCAR Brasil, estou correndo a GT Open, Ferrari, né? E eu também há 4, 5 anos eu corro com o Paulo Souza, um grande amigo, na Porsche Cup de Endurance. O que te fez perder o tesão na Stock Car? Na verdade, não sei se foi bem perder o tesão, mas eu tava passando ali nos últimos 2 anos muita dificuldade com o carro,
eu não estava mais feliz. Eu não sei se depois de 11 anos eu comecei a ficar estagnado, eu não tava mais com aquela mesma gana, aquela mesma situação que tinha em 2012, né? Então eu cheguei a um ponto que... E a categoria começou a ficar cada vez mais cara, né? Pra você ter uma noção, de 2022... Bem mais cara. De 2022 para 2025, praticamente dobrou o running. O running é o orçamento para você dobrou. fazer um carro. Então, assim, não tem nada que custou o dobro de 2022 para 2025, tirando o running da Stock Car. Então, ficou uma situação também inviável financeira, muito caro. Né? Hoje... Consegui chegar pro patrocinador e falar, hoje o patrocinador apesar de 2022 para cá é o mesmo, né? É o mesmo. Então, que é a Shell. Difícil chegar no Shell e falar, tá custando o dobro agora, viu? Exatamente. Então, assim, 2022 eu corri com 2,5 milhões a temporada, hoje custa 5. Literalmente dobrou, né? Então, mais que 5 até, viu? Mais que 5, né? Então, ficou uma situação completamente inviável e eu acho que na época não deu o retorno. E hoje eu tô feliz. Tô feliz onde eu tô curtindo, tô tentando o máximo possível aproveitar as oportunidades. Qual foi teu melhor, assim, agora quando você olha para Stock Car como um ex-piloto Stock Car, agora como piloto da NASCAR, da GT Open, qual foi para você o teu melhor momento no Stock Car? Assim, aquilo foi o mais legal que eu vivi nesses 11 anos no Stock Car. O melhor momento foi 2014. 2014 foi meu terceiro ano no Stock Car. Eu estava na equipe do Meinha. Foi um ano muito forte, onde eu fiz pódio na corrida do milhão, fiz pole durante o campeonato, ganhei corrida. Foi um ano que para mim foi fantástico, né? Naquele momento até imaginei, falei, cara, eu acho que a minha carreira vai dar uma guinada muito forte a partir de agora. Só que depois disso aconteceram algumas coisas. Eu era companheiro do Thiago Camilo e rolaram umas brigas dentro da equipe. Nós saímos de lá, fomos para outra equipe. Aí depois eu saí de lá, entrei na Shell. Então as coisas começaram a caminhar para eu não estava mais no melhor carro, né? Em 2014 eu acredito que eu estava em um dos melhores carros da categoria. Então a Stock Car, para você hoje você ganhar coisas, tem que estar na hora certa, no lugar certo, e tudo tem que acontecer da maneira certa. Então acho que 2014 foi um ano para mim bastante forte em termos de performance. 2012 também foi meu primeiro ano na Stock Car, que eu fui o melhor estreante, foi o Rookie do ano, super bem. Na última corrida, na corrida do milhão, estava em primeiro, acabou a gasolina na última volta. Eu não dá o spoiler do que eu ia falar. Então, eu quero contar quero entrar nessa história, essa história é muito boa. Então, e aí acho que era o Mauricinho que estava no rádio comigo, falava, o consumo, não sei quem que era perguntar, o consumo falou, não, vai dar, o consumo já deu. Você estava na equipe do Zonta. Full time. Você estava na Full Time. Na Full Time. Achei que você estava na equipe do Zonta. Então, assim, a gente imaginava que também ia dar. Então, assim, eu também imaginava, tanto que eu não economizei um litro de combustível durante a corrida, porque eu estava acelerando. E acabou a gasolina na última volta. Não foi só você sabe disso, né? O Alan volta antes. Eu queria contar a história com calma, você deu spoiler, eu já vou entrar. Corrida do milhão de 2014. 12. Primeiro ano do Galinhos da Stock Car. Quem estava liderando a corrida era o Alan. Isso. Alan liderava a corrida, tudo mais. Estava na Full Time também, em 2014. Não, ele tava no Mauro Vogel, eu acho. 14 ainda era o Mauro. Não, 14 ainda... eu tô falando de 12. 2012 era o Mauro, verdade. Alan liderando a corrida 2012, corrida do milhão, final do Campeonato Interlagos, vai ganhar, vamos ganhar. Só que o Alan não tinha feito o pit stop ainda. Em 2012 1 milhão era muito dinheiro. Exato, hoje 1 milhão resolve a vida. Hoje é, mas 2012 lógico, era muito dinheiro, mais, mas lá não precisava mais correr, né? Não precisava mais se preocupar com a vida, tava com a vida ganha. Hoje com 1 milhão não dá pra garantir a vida, mas naquela época dava. Era bem diferente. Era bem diferente. Teve uma coisa que aumentou mais do que a inflação da vida também na Stock Car. Exatamente. Então assim, Alan liderando a corrida, vamos ganhar a corrida do milhão. Só que o pit stop, a janela de pit stop não tinha uma janela específica, né? Você podia parar a qualquer momento da corrida, o que abria um leque de estratégias. Então o Alan liderando a corrida, chegando, faltando 3, 4 voltas pro final. Não vai dar, vai ter que vir pra box. Não vai dar, vai ter que vir pra box, porque não teve bandeira amarela. Aí o Alan acaba tendo que recolher pra box. Não deu. Então voltou pra box pra garantir os pontos. Você não. Eu abri a última volta em primeiro. E aí? E aí que o grande problema dessa corrida foi que eu poderia muito bem, durante a corrida, ter economizado combustível. Me faltou talvez experiência
em ter economizado, porque não ia mudar nada. Eu ia continuar estando lá onde eu estava, porque economizar não quer dizer tomar 2 segundos por volta, é economizar um pouco, tirar o pé um pouco antes do acelerador, né? Faltou também a gente fazer um pouco mais de conta com a equipe ali no final ali. E também faltou um pouco de sorte, né? Mas faltou um pouco. E a gente resolveu também apostar. Arriscar para ir até o final, né? E, então, mas foi bom, foi assim, foi uma experiência, né? Mas você parou na pista, né? Parei na pista. Como é que foi a hora que você tá ali? Vou ganhar primeiro ano, final do campeonato, Interlagos vale 1 milhão. Quer dizer, é a corrida mais mais importante da temporada. Última etapa do ano, né? Última etapa do ano, final do campeonato, valendo 1 milhão. Interlagos, lotado. E aí você abre a última volta liderando, estreante. E aí, blum. Que momento foi que você percebeu o combustível que não ia dar pra chegar? Não, começou a dar umas faltas no carro, né? E aí a gente começou a entender que já era, né? Tanto que faltou meia volta. Você não tentou ainda empurrar com a bunda, igual o kart? Mas foi muito por pouquinho, né? Em que momento da pista que parou? Parei em Laranjinha. Faltava o quê? Meia volta, mas eu já não tava mais em primeiro, né? Eu já tava me arrastando até o Laranjinha, né? Tá. Entendeu? Fiquei algumas curvas me arrastando lá. Mas aí o Kaká ia ganhar. E aí na linha de chegada acabou a gasolina dele também. Exato. E aí o Zonta ganha a corrida. Não, o Thiago Camilo. Ah, aquela do Thiago... É verdade, aquela do Thiago Camilo. E foi tudo muito em cima, mas foi legal. E depois, voltando ao assunto dos meus melhores anos, em 2014, na corrida do milhão de novo... o Rubinho ganhou em Goiânia, o Thiago Camilo segundo e eu em terceiro. E eu assistindo a corrida deles, porque eles estavam, sei lá, 5 segundos na minha frente, os dois se matando na corrida inteira, voando pedaço de carro. E eu torcendo pra dar uma confusãozinha ali. E ficar na sua mão? Ficar na minha mão, mas não deu, fiquei em terceiro. E também foi, como eu falei, foi um ano muito bom pra mim, 2014. Pô, como é que é chegar tão perto de 2 milhões e não levar nada? Pois é, eu cheguei perto mesmo, cara. Eu vou te falar que eu sou um cara que eu tive uma estrela boa em corrida do milhão. Sempre tava ali bem, né? Nunca ganhei a corrida do milhão, mas sempre tava ali próximo, rápido. Mas foi bom, foi uma experiência boa. Foi frustrante quando acabou o combustível? Não foi, porque era meu primeiro ano de categoria, não estava tanto com a expectativa tão grande que eu ia ganhar essa corrida, era tudo muito novo. Depois eu fui perceber a grandeza do que tinha acontecido, porque foi Globo ao vivo, era diferente de hoje. Todo mundo assistia, né? Então foi uma repercussão muito grande. Foi uma repercussão muito grande, e aí depois, até hoje, todo mundo lembra disso. Dessa corrida. É impressionante, entendeu? Então, dessa corrida que acabou a gasolina. Lembram mais dessa corrida do que das vitórias que você teve? Com certeza absoluta disso. Com certeza. Se perguntar, eu acho que ninguém sabe as corridas que eu ganhei no Velopark, que eu ganhei em Goiânia, ninguém sabe, mas sabe que eu acabou a minha gasolina na última volta na corrida do milhão. E qual foi a corrida mais legal? As vitórias ou não? Ou teve alguma outra corrida? Eu acho que né? A primeira vitória, né? Foi no Velopark. Foi vitória... na corrida 1, né? Porque foi logo quando começou aquele negócio de corrida 1, corrida 2, grid invertido, né? E era muito difícil ganhar na corrida 1, né? Que, diferente de hoje, né? Stock Car hoje é o contrário, né? Mas era mais difícil ganhar na corrida 1. E... A corrida, pra quem não acompanhava aquela época, era assim. Você classificava, e aí fazia a corrida, classificava no sábado, corria a primeira corrida no domingo, com o grid da corrida do classificatório. Aí quando a corrida acabava, você invertia. Era uma corrida seguida da outra. Os 10 primeiros que invertiam, né? Era seguido. Você dava uma volta de duas, 3 voltas de cooldown. E aí você invertia para os 10 primeiros para já começar a segunda corrida logo na sequência. Isso. Então pra mim foi especial porque ganhar na corrida 1 naquela época era muito difícil, né? Então, a corrida 2, não, a corrida 2 você largava, era grid invertido, você largava, dava aquela confusão, dava um safety car, não sei o que, por mais que você não tivesse o melhor ritmo, e dava você já pra ganhar. Você já vinha de um desgaste, né? Quem tava na frente, quem tinha ganho a corrida. Mais push. Exato, já tinha gastado os pushes, já tinha... E outra, não era que o cara tinha a corrida um dia, a corrida no outro. Isso. Não, acabava a corrida, já começava a outra. Então tinha o desgaste da corrida anterior, então... Era mais fácil vencer a corrida 2. A corrida 1 não. A corrida 1 era faca na caveira, pé no porão e vambora. Mais rápido ganhava. Exato. Então aí essa corrida 1 que foi a minha primeira vitória na Stock, eu ganhei. Ficou segundo o Kaká, terceiro o Serrinha. Os dois de Red Bull, Mateis, era um carro muito forte. Então foi um ano especial, assim, porque foi o ano que eu conquistei as minhas principais vitórias, assim. Você, naquele ano, aquela corrida, como é que foi? Me conta esse Velopark. Essa corrida eu acho que eu larguei em quinto.
No pit stop eu saí em primeiro ou segundo, assim, foi um pit stop muito rápido que a gente fez, tudo deu certo. O Valdeno estava atrás de mim muito rápido, ele quebrou. E aí ficou o Kaká a corrida inteira, as últimas 5 voltas tentando me passar, foi uma loucura. E foi uma corrida bem legal, assim. Esse ano também eu tive minha primeira pole em Curitiba, que foi uma pole muito legal, num circuito que não existe mais. Então eu tenho uma história lá que não vai sair, naquele terreno lá que não vai sair nunca mais de lá. E é isso aí. Depois tem um ano que eu fui campeão brasileiro da TCR, que querendo ou não era um campeonato no mesmo nível da Stock Car, mas ser campeão é sempre legal. Né? Como foi esse primeiro de TCR? Você foi campeão no seu primeiro ano. Primeiro de TCR, né? Tinha uns caras muito fortes, né? O Montenegro, que é um cara que hoje corre na Europa, que foi vice-campeão, um cara muito bom. O Rafinha Reis, o Diego Nunes, correndo de Blau, né? Vários pilotos muito fortes, né? Então foi um ano legal. E agora na NASCAR, que também é um grid fortíssimo. Como é que é? Você citou o Diego agora, né? Aliás, você deve muita coisa ao Diego. O Diego te arrumou uma esposa, o Diego te arrumou uma Ferrari. Uma Ferrari e uma vaga na GT Open. E uma vaga, exato. Deve pouco pro cara, né? Como é que é esse cunhado dessa figura que é o Diego Nunes? Você se conhece desde criança? Desde criança. Desde criança. Sempre fomos muito amigos. Eu sou muito mais eu sou amigo dele muito antes de conhecer a minha esposa, que é a irmã dele, né? Então o Diego, além de ser um ótimo piloto, ele sempre foi um irmãozão meu, né? E eu também já arrumei oportunidade pra ele, viu? Já arrumei coisa pra ele. Opa, na Porsche. Já arrumei uns empregos pra ele também no automobilismo. Então ele tá só retribuindo o favor que você já fez. Tá retribuindo, mas a gente sempre se deu muito bem. Ele tá indo em algumas corridas com a gente na GT Open, porque ele é muito experiente nessas pistas da Europa. Ele ganhou corrida já de GP2 lá. E ele foi muito importante nessa última etapa. Muito. No rádio, né, principalmente. Ele é inteligente, ele fala italiano, fala inglês pra caramba. Então Nem parece, mas ele é inteligente. Ele ajuda pra caramba lá a falar com a equipe. Então, foi um casamento legal. E ainda arrumei a irmã. A irmã levou a irmã dele pra casar e criar e ter uns filhos. Maravilha. E essa convivência com o Diego fora das pistas, a gente, brincou pra caramba no avião voltando, o Diego te faz passar vergonha. Mas como é que é? Desde criança vocês têm uma troca ou a rivalidade falava mais alto? Você sabe que o Diego, desde criança a gente sempre foi muito amigo. Desde da época de saímos do kart, fomos pra Fórmula Renault, já éramos amigos. Na Stock Car ficamos muito próximos, né? A única bandeira preta que eu já tomei na minha vida inteira foi batendo no Diego, em Goiânia, em Cascavel, que eu fui passar ele com o push, aí ele me deu uma trancada, eu fui tentar passar pelo outro lado, bati na traseira dele, ele estampou o muro na Stock Car. Eu tomei bandeira preta essa corrida, né? E depois, como é que foi? Depois Ele foi no seu box, bateu em você? Não tinha o que fazer, a gente era muito amigo, né? E minha sogra ficou com dó de mim na época, falou, coitado, né? Não sei o quê. E minha única bandeira preta da minha carreira foi batendo no Diego. E sem querer, mas eu bati nele. Vai saber o quão sem querer. Né? Mas a gente sempre foi muito próximo, sempre nos ajudamos muito. Ele me ajudou muito agora lá em Portimão, em Barcelona. Ele treinou com a gente em Barcelona, porque ele conhecia o carro já. Então, e ele vai em algumas coisas com a gente, eu acho, esse ano ainda, pra dar uma força. Você tem um piloto pra você que é a sua referência? Seja que você tenha corrido junto, ou que você, sabe, assistia, sem ser Ayrton Senna, pra gente não ficar na mesmice, mas um cara que você fala, esse cara é minha referência no automobilismo. Ou que tenha estado do seu lado e que te ajudou a evoluir. Cara, você diz no Brasil? No Brasil, no Brasil. Teve algum cara que, quando você começou nessa geração de ouro aí, que só não dominou a Europa porque não tinha dinheiro pra fazer isso. Né? Todos esses caras, Hellmeister, Jimenez, você, Kodair, Attila Abreu, toda essa galera que começou no kart nessa fase aí, tô esquecendo alguns nomes aqui, logicamente, teriam condições de, se tivessem dinheiro, chegar a GP2 como chegou o Diego, como chegou o Xandinho, que era a turma dessa geração que chegou mais longe possível. Toda essa turma, se tivesse dinheiro, tinha chego porque qualidade tinha. Tinha. Como é que... Teve alguém nessa fase, quando você chegou na Stock Car, que foi tua referência? Cara, na Stock Car, desde o começo, minha referência tinha sido o Rubinho. Porque o Rubinho ele chegou junto comigo praticamente em 2012. Ele era meu companheiro de equipe na Full Time, ele entrou de Medley. E ele era um cara que sempre fui muito fã.
E na época ele sempre foi minha referência, né? Um cara que, você pensa, em 2012 ele entrou na Stock Car, era competitivo, hoje nós estamos em 2026 e ele continua competitivo, né? Acabou Então, de fazer estamos chegando de um pódio dele aqui. É impressionante o que ele consegue fazer na idade dele. Se eu conseguir fazer qualquer coisa que ele faça na idade dele, já estou muito feliz. Então ele é um cara que sempre ele tá com quantos anos? Não sei, mas... Você não é tão mais novo que ele assim? Eu sou muito mais novo que ele. Tenho 40, cara. O Rubinho vai ter... O Rubinho tem mais de 50 já. Tem né? mais. Tem mais de 50 Opa, já. tem mais. O Zonta também é um cinquentão, que é um cara que hoje tá do meu lado lá na NASCAR. É um cara que conquistou muito o automobilismo, né? E que hoje eu me espelho bastante. Então hoje estou muito feliz de ser companheiro de equipe dele, porque ele é um cara muito rápido, muito técnico e um cara que, além de tudo, é gente boa demais. Os dois. O Zonta é um cara fantástico. Então, tô feliz lá com ele na NASCAR. O que desses dois... O que pra você é o diferencial desses dois para estarem competindo em alto nível há tanto tempo? Eu acho que eles são muito focados, né? São muito dedicados no que fazem, além de ter o talento natural que no automobilismo é muito importante, né? Mas são caras que criaram uma história, né? Lá desde trás no automobilismo e começaram cedo, foram para a Europa, batalharam lá, ganharam coisas lá, corridas lá. Então eu acho que esse é o diferencial deles, assim. São dois caras que hoje eu me espelho e eu vejo como uma referência, assim, no automobilismo. Você conversou aqui, você falou que você é um piloto que estabeleceu sua carreira no Brasil. Você começa na Stock Car, na Montana, na Stock Car, numa fase onde a gente estava deixando de ser... A Stock Car estava se tornando realmente profissional, com patrocinadores fortes. 2012, primeiro ano, com todas as corridas na Globo. A gente estava fazendo uma transição entre o fim daquela era dos dinossauros, do Ringo, do Chico. Essa galera estava deixando o grid e abrindo espaço para a chegada da molecada que veio da Fórmula Renault. E essa molecada chegando com um mercado mais forte, né, com mais dinheiro investido dentro da categoria, se tornando profissional. Por que você nunca sonhou em correr na Europa? Nunca tentou correr na Europa, como foi o Diego e outros companheiros seus que estavam do seu lado ali? É difícil, né? O automobilismo, se você hoje tem um patrocínio de fato e não existe algum apelo, ou o cara pagar do próprio bolso, ou um apelo comercial por trás, você não consegue hoje correr na Europa, porque o patrocinador ele quer expor a marca dele no país onde ele está atuando, né? Então, eu sempre, na época, tive patrocinadores nacionais, empresas no Brasil, que gostariam de expor a marca deles aqui no Brasil. Então, isso que me travou a oportunidade de sair, eu acho que é isso que trava a oportunidade da grande maioria dos pilotos que querem ter uma oportunidade na Europa de fazer carreira, né? Então, se eu quiser um dia que meu filho, que está começando agora no kart, faça uma temporada na Europa, muito provavelmente eu vou ter que pagar do bolso. Porque arrumar um patrocinador, uma empresa que queira expor o negócio dela, a marca dela, que faça sentido, exatamente, porque hoje o automobilismo, o patrocínio é muito mais que colocar a marca no carro. É o relacionamento no final de semana, são os camarotes, são levar os principais clientes para assistir uma corrida, fazer aquele relacionamento, levar o cara para andar numa volta rápida. É o que a gente faz, né? Que é o que vocês fazem muito bem na Stock. Então, essa é a essência do patrocínio hoje no Brasil. Não é você expor a marca na televisão, que é muito caro isso hoje pro negócio. Essa conta não fecha. Então, você conseguir expor. Por isso que eu tô feliz na NASCAR. Que eu tenho lá meu patrocinador, que é a Shell, e eu consigo, de alguma forma, entregar essa parte, né? Na TCR, por outro lado, eu corria 4 corridas aqui, 4 na Argentina e 2 no Uruguai. Essas 4 na Argentina e as 2 no Uruguai, eu consegui entregar pouco, né, para o meu patrocinador. Então, o fato de eu estar aqui no Brasil, correndo aqui, camarote da Shell, atendendo os clientes, tirando foto, fazendo relacionamento, indo nos postos de gasolina das regiões, eu acho que isso daí tudo traz um retorno para o patrocinador que aí sim vale a pena e compensa o investimento. Mas só a marca exposta no carro, hoje em dia, a conta não fecha. E você acha, a NASCAR hoje é um campeonato que eu acho bem interessante.
Ele tá com um carro novo, o evento é fantástico, junto com a Copa Truck, então o autódromo tá sempre lotado, as ativações são muito legais. E o grid, você vê, o grid sendo hoje formado assim, né? Com vou chamar de, sem querer te chamar de velho, mas já chamando. Os dinossauros, os quarentões, você, Zonta, Kaká, vou botar até o Gabriel Casagrande, Kodair, vou até botar o Casagrande nessa lista de dinossauros. É porque vai virar pai agora, ele já virou velho. Exato. Então, tem os caras da Stock Car, né? Os principais pilotos, e uma molecada. Por que eu tô colocando o Casagrande no balaio dos velhos? Porque tá vindo uma molecada que vem da Fórmula 4, que tá indo pra NASCAR e que usa aquilo ali um pouco de porta de entrada para começar a correr de turismo, como o Ibiapina, por exemplo, que foi super bem na NASCAR, agora tá fazendo NASCAR e Stock e tá indo super bem na Stock Car. A NASCAR surge como uma alternativa de custo mais baixo e de evento mais interessante, para mostrar que hoje é 100% possível você ser piloto profissional e ganhar dinheiro no Brasil sem pensar em ter que queimar dinheiro na Europa? Com certeza. Eu acho que o que está atraindo ótimos pilotos para a NASCAR é o fato da temporada custar mais barato e a entrega ser muito boa, né? Até então os carros eram muito antigos, davam muito problema. Realmente era um carro antigo e dava muito problema. Mas para esse ano de 2026 entrou um carro novo, inteiro de fibra de carbono, um carro muito mais tecnológico, um carro que vai dar muito menos problema. Todo carro de corrida dá problema, né? Mas vai dar muito menos problema. E além de tudo, o evento é um evento muito forte. Eles conseguem aproximar bem o público da categoria, então a visitação lá de box no grid, na verdade fica todo mundo no grid. Você olha o grid antes da corrida, é lotado de gente, junto com a Copa Truck, que é um campeonato muito forte de público. Então assim... Corrida agora tá no SBT, tem no SBT, YouTube, ESPN. Então assim, entrega muito em termos de investimento, relação custo-benefício. A relação investimento-retorno da NASCAR é excelente. É excelente. Então, isso eu concordo. É isso que está atraindo bons pilotos. Eu acho que a tendência é atrair cada vez mais. E é uma categoria que sempre vai ser assim. Vai ter os pilotos profissionais, os caras que já estão consolidados no automobilismo, e vão ter aqueles que querem entrar, né, que estão saindo de uma Turismo Nacional, de uma Fórmula 4, de uma Copa HB20, para tentar ganhar corrida e se destacar na NASCAR. Eu acho que o caminho natural dos próximos anos vai ser esse. A NASCAR é uma porta de entrada para quem... A Stock Car é a principal categoria do automobilismo do Brasil hoje. Já é há muito tempo, vai permanecer há muito tempo. Eu não vejo... Às vezes as pessoas falam que existe uma concorrência entre NASCAR e Stock. Eu, particularmente, não vejo. Não. Eu penso muito como o Kaká pensa. O Kaká fala, cara, eu não consigo ter um patrocinador onde eu entrego 12 eventos. Eu preciso estar com um evento para todo final de semana. Então, como os calendários não batem, você consegue fazer uma venda casada, né? De você trazer o mesmo patrocinador para 9 mais 21 eventos, entendeu? Então, você consegue mostrar mais pro patrocinador. Eu acho que NASCAR e Stock Car andam juntas e não são rivais. Andam juntas. Eu também não acho que elas são concorrentes, tanto porque hoje a Stock Car, querendo ou não, é um evento maior, é um nível de pilotos mais forte. Um carro mais tecnológico também. Tudo com mais tecnologia embarcada. Grande parte dos ótimos pilotos que estão na Stock Car estão na NASCAR, mas as equipes também mais fortes estão lá na Stock Car. Na NASCAR são boas equipes, mas eu digo, tem mais equipes na Stock Car, mais em quantidade, né? Então eu não acho, de fato, que sejam concorrentes. Eu acho que uma complementa a outra. E elas não devem se olhar como concorrentes também, porque eu acho que isso daí só tem a perder, olhando por esse ponto. E tem espaço para todo mundo. Se todos os pilotos da Stock Car corressem na NASCAR, seria bom para todo mundo. Seria bom para a NASCAR, para a Stock Car e para o automobilismo brasileiro. No geral. Então, para os pilotos, para os patrocinadores, é o ponto do Kaká, eu acho. Você acaba conseguindo entregar 21 eventos para o seu patrocinador. Isso, exatamente. Então eu acho que isso você vê acontecer muito na Argentina, né? Os pilotos profissionais correndo em várias categorias. Na Europa também acontece isso. E no Brasil eu acho que é um movimento que está acontecendo agora, que a NASCAR tá crescendo, né? Antigamente tinham 2 pilotos lá profissionais, né? E hoje em dia tem vários, né? Hoje tem Thiago Camilo, Zonta, Alan Kodair, Casagrande, o Julinho, correndo ano passado, eu, o Denis Navarro, o Arthur Gama. Sim.
É forte o grid. Cara, é muito forte o grid, entendeu? O Vitor Gens, eu tô até esquecendo com certeza de gente boa aqui. Gente boa tem vários. Sim, mas só de lembrar aqui de grandes nomes, eu lembro de nomes assim que já correram de Stock Car, não sei Rubinho foi campeão de lá ano passado. Rubinho foi campeão ano passado, então... Ricardo Maurício. O Ricardinho, verdade. Então, você vê, eu tava esquecendo de gente boa. Então, a tendência é crescer. Eu acho que a tendência é crescer e se tornar uma categoria grande como a Stock Car. Sempre uma complementando a outra. Duas categorias de turismo forte. Ainda com a Porsche Cup 3, quer dizer, a gente tá bem de automobilismo no Brasil. A grande sacada da NASCAR hoje é que ela não deixe que os custos se tornem exorbitantes igual se tornou a Stock Car em relação a 2022. Um exemplo que dobrou os preços. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, para não matar a categoria. Pra gente finalizar, a gente falou de GT Open bastante, vem aí Spa-Francorchamps, dá pra brigar pelo título, né? Foi o que você disse? Dá pra brigar. E na NASCAR? O que a gente pode esperar da sua temporada lá na NASCAR? Dá pra brigar também. O ano passado eu cheguei na última etapa 2 pontos atrás do Rubinho, do brasileiro. Então, cheguei disputando até o final. Na penúltima etapa eu era líder do campeonato. Então, cheguei a 2 pontos atrás. Terminei o campeonato em terceiro, atrás do Rubinho e do Thiago Camilo. Você vê o nível que era muito forte, né? Então, eu tenho certeza que esse ano a gente tem condições de disputar o título. Já provamos no ano passado que o título é real, assim, a chance, a gente consegue ser competitivo. Então, vamos agora estamos no começo do campeonato, um campeonato longo, de muitos pontos, são 2 corridas por final de semana, o treino classificatório vale bastante ponto, o pole ganha 10 pontos, então é uma dinâmica muito legal de corridas. Isso que é a parte mais legal da NASCAR, eles fazem grid invertido, quali, onde inverte tudo também, aí na corrida não sei o que, então assim, eles mudam muito assim durante o ano, tem umas regrinhas muito legais. Tem campeonatos paralelos. Exato, eles são bons de fazer essa parte de... Não dá nem pra explicar, tá acabando o programa, por isso que eu não vou explicar tudo aqui, mas assistam no SBT. Mas é legal, e então eu acho que eu não posso esperar nada mais do que tentar disputar esse título no final do ano. Eu acho que não é um sonho, é uma realidade. E depois, vocês já estrearam, o campeonato já começou, né? Já estreamos, eu estreiei mal médio, um sexto e um oitavo, estou em sexto no campeonato, mas eu tive um problema no treino classificatório, então eu larguei lá atrás. Então eu tive que fazer 2 corridas remando para pontuar. Mas eu acho que não é bem a realidade. Eu acho que a gente tem um carro forte, a gente vai conseguir ser competitivo durante o ano. E vocês não treinaram na pré-temporada, né? Não treinamos. Muita gente treinou e quem treinou foi quem ganhou a corrida. No caso, o líder do campeonato, o Gens, ele treinou pra caramba. Eu não treinei nada. Foi o melhor do treino, inclusive. Exatamente. Ganhou lá o prólogo lá que a gente fez. Então eu não treinei. Então eu cheguei lá meio que em Santa Cruz, meio que no escuro com o carro. Tive alguns probleminhas, mas agora vamos pra Cascavel, tô confiante. Quem é pra você os principais candidatos ao título da NASCAR esse ano? São os mesmos de sempre, né? Vitor Gens, Casagrande, Thiago Camilo. E na Stock Car? Quem você acha? Na minha equipe, o Zonta, os 4 pilotos da minha equipe têm chance de disputar o título, então é complicado, é forte. Abriu o leque demais. Ele tá lá ainda, então ele vai ficar em cima do muro. Eu vou tentar tirar ele do muro. É real mesmo, é real mesmo. E na Stock? Eu vou tentar tirar ele do muro na Stock Car. Quem hoje pra você... Você tava lá esse final de semana, você correu de TCR esse final de semana, você pode acompanhar um pouco mais de perto a Stock. E aí, o que você acha? Quem que briga pelo título de verdade esse ano? Eu acho que quem briga pelo título nesse ano da Stock é o Fraga, o Gaetano e o Nelsinho Piquet. Na minha opinião, são os pilotos que estão mais fortes de velocidade. O Nelsinho, se ele não tivesse batido no quali lá de Curvelo, que ele tinha ido muito bem no Q1, ele poderia estar entre os líderes hoje do campeonato. Então eu acho que ele está muito bem lá na Escuderia Bandeiras, que está muito forte, né? O Rubinho também é um cara que está sempre ali, mas eu colocaria entre o Fraga, Gaetano, que são... O Rubinho está até melhor classificado do que o Nelsinho. O Rubinho está acho que em sexto do campeonato. Mas eu acho que o Rubinho está fazendo um campeonato mais, como fala, pontuando mais, né? Mas de velocidade eu acho que o Nelsinho tá um pouquinho... Se for para pontuar 3... se for para pontuar 3, eu acho que... Eu apostaria com certeza que vai ser um dos 3 o campeão. Mas você vai torcer para quem?
Difícil, hein? Ajuda nós, hein? Eu acho que eu torço pro Nelsinho, que é um grande amigo meu. O Gaetano eu gosto muito também. Alan Kodair, Daniel Serra. Alan Kodair, Daniel Serra. Tá difícil a gente brigar, tá tão longe bem, de brigar né? pelo campeonato. Bem longe disso, mas quem sabe. Mas eu torço muito por eles também. Tá Na certo. verdade, eu torço pra um monte de gente, né? Tem um monte de amigos. Julinho, Zonta, meu Deus do céu. Se eu for falar aqui pra quem eu torço lá, eu tô lascado. Você também Eu vou arrumar sair, briga. Vai sair daqui, tem um pessoal lá embaixo pra te pegar. Exatamente. Garrett, foi muito legal conversar contigo. Obrigado por ter vindo. Espero, Obrigado. vamos estar juntos daqui umas semanas lá em Spa. Aniversário do Marcelo, hein? Temos que dar esse presente pra ele. Vai ganhar. A Ferrari já deu um presente, já mandou pra ele um kit Evo. E aí, vamos ter mais uma festa daquela igual a gente teve no Portimão? Tem que fazer. Fizemos festa, né? Temos que comemorar. Eu acho que a gente tem carro, equipe pra isso. O Marcelo tá num momento ótimo, eu também. Então, vamos lá. Bora. Torcer. Bora sair de... Já que eu acabei de saber que a gente não é líder, eu achei que a gente tava de líder do campeonato. Vice-líder, Vice-líder. Bora sair de Spa líder, então? Bora. Bora. Garrett, obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Participado com a gente. Galera, até semana que vem. A gente volta com mais. E acompanha a gente lá na GT Open, viu? A gente transmite a corrida aqui no canal da Blau Motorsport, no canal do Primeiro Stint, na Auto Mais TV. Então fica ligado. Se você não é assinante do canal ainda, já assina, já clica aí no sininho. Pra que você venha acompanhar as 3... são 3 horas de corrida lá em Spa, né? São 500 quilômetros. 500 Spa 500. 500 quilômetros de Spa. Vem com a gente, vem acompanhar aqui no dia 17 De maio. 17 de maio, a gente vai transmitir ao vivo. Eu, lá ao vivo, direto de Spa. Jefferson Kerr na narração. Lipe Paiga nos comentários. Galide e Marcelo Ran acelerando a Ferrari. Então, fica ligado, vem acompanhar a gente aqui nessa corrida que vai ser histórica mais uma vez. Vai. Valeu, Galide. Valeu, Bruno. Valeu, galera. Até mais.